Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida neste dia, hoje dia 30 de janeiro de 2023. Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, Deus te dê uma semana abençoada e proteja, livre você e sua família de todo mal. Hoje estaremos fazendo a leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 27, que está escrito assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si os saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás como eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. E sucedeu, pois, que vindo ele as costas, repetindo o versículo 9, e sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que, eis que com os profetas profetizavam, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto. E disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: aonde fostes? E disse ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio: declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara, ele não a declarou.
O povo escolhe Saul para ser seu rei. Versículo 17. Convocou, pois, Samuel o povo do Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-os da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitados hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Ele tem dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todos das tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre as bagagens. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há um semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino. E escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Amém? Louvado seja Deus pela tua santa palavra. O cumprimento do pedido do povo, então, agora se torna oficializado assim pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, pelo profeta. Samuel então unge Saul como, no texto fala como rei de Israel, mas aqui, na verdade, como capitão sobre toda a sua herdade. Então ele seria de qualquer jeito, de qualquer maneira, o maior dentre toda a sua herdade. Sendo assim, então ele foi escolhido para reinar, ser o cabeça do povo, ser aquele que iria debaixo da direção de Deus, debaixo da direção do Senhor, fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. Esse é o problema do ser humano, às vezes achar que outro ser humano vai resolver os seus problemas. Então o povo tinha Samuel, profeta, sacerdote, juiz, e aí reclamaram por causa dos filhos de Samuel. Então eles escolhem um novo homem, esperam que esse homem que eles escolheram, venha a ser um homem que vai fazer as coisas, que vai cumprir as coisas, mas muitas vezes a vontade do ser humano é diferente da vontade de Deus. Saul foi escolhido, sim. Saul foi levantado, sim. Saul profetizou. Saul começou muito bem a sua caminhada com Deus, E como em qualquer outro lugar, Saul teve ali a rejeição, onde alguns olham para Saul e o rejeitam e o desprezaram, como os filhos de Belial disseram, este é o que há de nos livrar? Então, muitos já não acreditavam. E olha que Saul tinha as qualidades que chamavam a atenção. Era um homem forte, alto, passava-se do ombro para cima, era maior do que todos os homens de Israel. Então ele tinha certas qualidades que chamavam a atenção. Mas às vezes isso não é tudo. O que importa é que,
nós precisamos entender e compreender. Se Deus nos escolhe, se Deus nos chama, a gente tem que entender que no tempo de Deus nós seremos capacitados, habilitados para fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. O problema é que às vezes nós não estamos preparados no tempo para esperar, no tempo as coisas acontecerem, porque as coisas não acontecem muitas vezes do jeito da qual nós queremos, do jeito da qual nós almejamos. As coisas acontecem no tempo do Senhor, e o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O povo aqui esperava um novo tempo, um tempo em que tivesse um rei, um tempo em que as coisas seriam diferentes, o tempo em que as coisas seriam melhores, e que nós vamos poder ver nesse começo do reinado de Saul, é que todo começo às vezes sempre é bom, né? Todo começo é bom, é agradável, mas às vezes não às vezes o término de muitas pessoas não são assim. Então que você possa entender, se você foi escolhido, se você foi direcionado para fazer algo para o Senhor, tão importante quanto começar é você terminar da mesma maneira, fazendo a mesma coisa, cumprindo o mesmo propósito. Porque a carreira ou uma continuidade faz com que nós venhamos ter neste tempo, às vezes até longo, o firme propósito que é de servir a Deus e de fazer a vontade de Deus continuamente, constantemente, diariamente, tá bom? Então que você possa ficar firme, que você possa ser constante, que você possa ser fiel. Se você é um escolhido de Deus para fazer algo, se aperfeiçoe, se capacite, se prepare para fazer a obra do Senhor com zelo, com cuidado e com responsabilidade, entendendo que nós estamos fazendo as coisas não para o nosso próprio agrado, não para o nosso próprio ego, mas sim para agradarmos e para alegrarmos o coração do nosso Deus, tá bom? Deus abençoe seu dia, sua semana, que o Senhor te abençoe, te prospere e livre você e tua família de todo mal. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um forte abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.